noite! Boa noite, pessoal. Tudo bem aí, turma? Já estamos aqui de novo, hein? Muito bem, Zé. Boa noite, Zé. Boa noite. Hoje eu vim sem gravata. Hoje é quarta, né? Hoje a gente tá simplesinho. Eu, a senhora. Zé, fica O quieto. pessoal tá tudo Eu tô simplesinho. arrumadinha, Zé. Tô arrumadinha. Ah, mas de quarta-feira é mais light, né, dona Érica? Final de semana, no domingo, a gente tá... Vai lá no... Vou pedir pra Gabi compartilhar lá também no Facebook do colégio, né? Para que mais pessoas, mais crianças possam ver a gente, né, Zé? É verdade, todo mundo tem que ver. Todo mundo compartilhando. O pessoal pode compartilhar também eles lá, Ô, Zé, né? manda um beijo aí para as crianças da nossa igreja. Um beijo para todo mundo, para Doroti, para Mariusa, para Dona Carminha, todas essas crianças. São João. Muito bem. Agora, hoje tem uma criança fazendo aniversário. Hoje? É, a Carol, minha sobrinha, lá nos Estados Unidos. Ela assiste você, ela assiste a gente todo dia. Então, vamos cantar um parabéns pra Carol aí. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva A Carol! Carol vai ter abençoado. Vai ser abençoada, que Deus te abençoe, Carol. Feliz Conhece, aniversário. Viu? Feliz aniversário para ela, né? Nós vamos agora, na hora da oração, lembrar de você também. Nós vamos orar por você, tá bom, minha Quantos anos querida? ela tá fazendo? Ela tá fazendo 4 aninhos. Ixi, tá ficando velha. Tá ficando velha, né, Carol? Muito bem. Tá ficando mocinha já, graças a Deus. Que bom. Bom ver vocês, pessoal. Bom ver que a Júlia já conectou, nossa fiel ouvinte, né? Manda um beijo pra Júlia. Quem que é essa Júlia? A Júlia, filha do Daniel e da Roseli. Ah, Julinha. Ah. É bom ver também que a Lu e a Carol estão lá com a Giovana, ouvindo a Ixi, gente. o Davi e a Esther não vieram hoje. Davi e a Esther daqui a pouco, com certeza estão lá também. Eles devem estar lá dormindo. Hoje a gente vai começar uma história nova. Uma história que eu gosto muito, muito, muito mesmo. Se tiver coisa esquisita, eu vou sair correndo. Não tem coisa esquisita. Ela é emocionante. Mas vai acabar hoje ou vai acabar só o ano que vem? Não vai acabar hoje. Vai acabar daqui a alguns capítulos. Ah, então é uma história longa. Então tá bom, pessoal. Nós vamos orar. Vamos começar nossa aula de hoje, então, da quarta-feira. Meus pezinhos juntinho estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixa a cabeça com atenção. Fecha os olhinhos para a oração. Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez te agradecemos por mais um dia de vida. Obrigada pelo teu cuidado conosco. Obrigado a Deus porque o Senhor cuida de nós o tempo inteiro. A Bíblia fala que o Senhor nem sequer cochila, Deus. O Senhor cuida de nós, então, o tempo todo estará conosco até a consumação dos séculos. Obrigada pelas crianças que já estão aí conectadas, nos ouvindo, acompanhando a aula bíblica. E abençoe aquelas que ainda também vão entrar, os que vão assistir depois. Oramos a Deus que se alguém não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, hoje possa ser o dia da sua salvação. Nós te agradecemos pelo aniversário da Carol, que o Senhor esteja abençoando a vida dela, dê muitos anos de vida para ela, ó Deus, e todos eles vivendo no caminho do Senhor. Ajude que quando ela puder entender, ó Pai, sobre o pecado dela e sua responsabilidade, que ela possa aceitar Jesus como seu Salvador também. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar? Vamos cantar bem animados. Eu vou começar ensinando uma música que a gente canta lá na igreja. Então, as crianças da nossa igreja já sabem. A gente já canta há muito tempo. E quem não sabe vai aprender, porque ela é bem fácil. Ela é sobre o Salmo 23. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido da Bíblia. Diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém? Então vamos lá, Gabi. Crianças da igreja, cantem aí comigo. As crianças da escola que não conhecem vão aprender. Tem gritinho? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, nada temerei, nada temerei, nada
pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei, nada temerei. Muito bem, a aula de hoje vai falar sobre o nosso bom pastor, que é Jesus, que ele nos conhece, ele cuida de nós, ele nos conhece desde ainda quando a gente estava lá no ventre da nossa mãe. Ele sabe o nosso nome. Ah, falando em nome, e aí? E seu nome? Quando é que você vai revelar o seu verdadeiro nome? Estou pensando numa data especial. Ah, é? Tipo Natal. Ah, Natal tá muito longe, Zé. Tá longe? Pode ser no fim da quarentena, né? Quando o governo anunciar aí quando que a gente vai poder voltar aos cultos. Eu pensei em falar na próxima EBF. Na próxima EBF? Só em julho? Mas o pessoal não tá participando. Tá sim, tem um monte de gente mandando. Já te chamaram de José de Freitas Barros, José de Arimateia, José Wagner de Barros, José Linares de Barros, José de Freitas Pereira. Isso, tá tudo errado. Nossa, esses nomes feios aí, nenhum desses é o meu sobrenome. Então, dá uma dica. Meu sobrenome é um sobrenome muito chique. Olha pra câmera lá, então fala, dá uma dica. Meu sobrenome é um sobrenome muito chique. Muito chique? Não é normalzinho assim, que nem Freitas, Barros, Pereira. Você já falou que seu nome original é Joseph. Será que é um sobrenome americano? Isso. Será? Joseph. A senhora gostou do Joseph? Ah, eu gostei do Joseph, mas eu tô mais acostumada a falar Zé. Zé? Zé. Bonitinhos. Então, olha, daqui uns dias o Zé vai anunciar. Nós vamos ver uma data. Quando que vai ser o dia que ele vai verdadeiramente falar. Agora a gente deu uma dica. Ele falou que o nome dele não é simplesinho assim. Não. Deve ser em outra língua. Deve ser americano. Nome chique, não é esses negócios. Não, mas dá uma dica. É americano ou não? Eu vou dar a dica. É espanhol. Espanhol? É. Puxa, espanhol é um nome. Eu tenho descendência espanhola. Sim, eu sei disso. Você tem descendência de espanhol. Então, a dica ficou aí. Vocês vão participando hoje no final aí da live. Vocês vão colocando. E daqui uns dias o Zé vai anunciar quando que ele vai contar o nome dele. E quem acertar o nome dele vai ganhar uma Bíblia. Uma Bíblia. Autografada. Pelo Zé. Por mim. Isso mesmo. Vai estar escrito lá assim, Joseph e alguma coisa. Mas Joseph não é um nome espanhol. Você tem um nome americano e um nome espanhol? Não estou entendendo. Cada Acho que país a gente você tem um nome. Você é Zé mesmo, é José. Não, mas já tem uns nomes que são assim, tem em todo o mundo, entendeu? Entendi. Nos Estados Unidos é Joseph. Bom, vamos parar de enrolação? No Brasil é Zé. Vamos lá, então. Pessoal, participa aí, então, para você ganhar a Bíblia. Ele deu a dica. O sobrenome dele é espanhol. A senhora não vai começar? Tá me enrolando. Você que tá me enrolando. Vamos lá, então. Gabi, vamos cantar mais um. Ao céu mais eu vou. Ainda vai ao céu eu vou. Tu podes ir também. Jesus te chama. Vem, Zé, você tá com pressa? Onde você tem que ir? Não tem lugar pra ir hoje? A gente tá de quarentena, Zé. Tem que jantar, uai. A gente pode ficar aqui, ó. Não. Ó. Então vamos lá. Ao céu eu vou. Gabi, ao céu eu vou. Vamos, Zé. Tá bom, eu volto. Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Tu podes ir também. Jesus te chama, vem ao céu eu vou. Ao céu eu vou. Pois Jesus, meu Salvador. Ao céu eu vou, ao céu eu vou. Tu podes ir também. Jesus te chama, vem ao céu eu vou. Ao céu eu vou. Pois Jesus, meu Salvador. Amém! E o Zé não tá aqui para fazer o amém agora. Eu vou ensinar mais um hoje, que ele fala assim, ó.
Também lá na nossa igreja a gente está acostumado a cantar, então as crianças já conhecem. Diz assim, ó, perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Eu vou repetir isso 3 vezes. Perto, perto de Deus eu quero andar, eu quero ser parecido com Jesus. A Bíblia fala que a gente fica parecido com aquela pessoa que a gente tem comunhão, que a gente convive. Então, se você quer ser parecido com Jesus, precisa andar pertinho de Deus. Como que a gente anda perto de Deus? Lendo a Bíblia e orando, cantando louvores, falando das coisas de Deus. Vamos lá então, Gabi. Perto, perto de Deus eu quero andar. 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 Quero ser parecido com Jesus. Canta. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. Ô Zé, deixa eu pegar o Zé aqui. Ô Zé, o que você tá aprontando? Oi, Por que você tá saindo toda hora? hoje eu não tô muito bem da barriga. Não pode falar que ora em público. Dá uma disfarçada. Tá bom, eu vou tentar acompanhar a aula. Se eu der uma saidinha, a senhora já sabe. Tá bom. Vamos começar então? Me arruma aqui bonitinho. Vamos lá. Então. Aê, Zé, senta bonitinho lá. Agora todo mundo lá, igual o Zé, sentado bonito, olhando pra frente, olhos na professora, nós vamos começar a aula. Vamos lá. Essa história que nós vamos começar hoje, eu vi bastante gente falando dela esses dias no Facebook, falando sobre a história que envolve nossa personagem. Porque nós estamos, né, na quarentena, estamos presos dentro de casa, e houve uma época também, né, na época da Segunda Guerra Mundial, que muitas pessoas tiveram que ficar também escondidas, né, em esconderijos, pelo simples fato delas serem judias, né, do povo judeu, que é o povo escolhido de Deus. Sabia, Zé? Sabia disso? Agora eu tô E eu vi ouvindo. bastante gente colocando, né, no Facebook a história, então, da Corrie ten Boom. E é sobre ela que a gente vai falar. E olha que coisa interessante. Lendo, né, um pouco, estudando mais sobre a vida dela, eu já contei essa história várias vezes. E crianças, não desanimem. O começo dela não tem muitas coisas emocionantes que acontecem, mas é um começo muito importante, é um começo mais paradinho, mas ele é muito importante porque é a construção da convicção da Corrie na palavra de Deus. E isso que é muito importante, a gente construir a cada dia, a gente crescer a cada dia no caminho de Deus. Então, como essa construção da sua fé, né, da sua fé mesmo alicerçada na palavra de Deus e numa vida de comunhão com Deus, de estar perto de Deus, como que essa comunhão e essa fé foi importante para depois todos os acontecimentos que vão vir. Então, fique firme aí acompanhando a história e aprendendo cada uma dessas coisas importantes para você colocar em prática também na sua vida. Porque nós temos que estar firmados na rocha, porque a gente nunca sabe quando a tempestade vem, né? Então a gente precisa estar firmado, a gente não pode deixar para ficar firme no momento que a gente precisa, né, dessa firmeza. A gente tem que a cada dia construir a nossa fé aí alicerçada na palavra e no caminho de Deus. Amém? Amém. Muito bem. E olha que coisa interessante. Se a Corrie estivesse viva, hoje ela estaria fazendo aniversário. Você acredita? Porque a Corrie, que é essa menininha pequenininha que tá aqui, que eu vou começar a história agora, essa menininha pequenininha aqui, ela nasceu no dia 15 de abril. Hoje é 15 de abril, igual a Carol, viu, Carol? Igual você. Ela nasceu dia 15 de abril, lá na Holanda, numa cidade chamada Arlin. Isso. E hoje ela estaria completando, se estivesse viva, 128 anos. Ô, louco. Então, acho que ninguém chegou a essa idade, né,
nas eras modernas, só nos tempos bíblicos, né? Que as pessoas chegaram a 969 anos, né? O homem que eu acho que mais viveu. Mas a Cori hoje faria aniversário, olha só, né? E é sobre ela que a gente vai começar. Então, todo mundo sentado bonito aí na sala, olha na professora e vamos para a nossa aula. Sabe, a Cori, ó, tá vendo? Ela tá dormindo junto com a irmã dela, no bonitinha. E ela dormia mesmo junto com a irmã dela, porque a casa dela morava um monte de gente. Morava o papai, morava a mãe, morava a irmã mais velha, a Betsy, morava essa irmã aqui, a Noli, morava a Cori, morava o William, que é o irmão dela, e morava a tia Ana, e depois mais 2 tias. Era bastante gente naquela casa. E ela dividia a cama dela com a Noli, a irmã um pouquinho mais velha dela, né? E ela, ó, dormia agarradinha na irmã dela, porque ela dizia que quando ela olhava para a sombra da porta, assim, ou da janela, né, à noite, e via aquelas árvores se mexendo lá fora, ela ficava imaginando monstros na sua cabeça, coisas assim, e ela agarrava lá, então, assim, ó, no pijama da... Assim, Zé, imagina você dormindo com alguém agarrado em você, assim, o tempo inteiro, né? E a Noli até falava para ela, ai, Cori, vai mais para lá. E aí até deu uma bonequinha para que ela pudesse agarrar, né? Para ela poder dormir à noite, porque ela tinha medo do escuro. Olha só. Mas todos os dias na casa dela, que era uma casa bem movimentada, e era uma casa onde Deus estava reinando. Sabia, Zé? Não, Sabe o não que é sabia. uma casa onde Deus reina? Uma casa onde a palavra de Deus ela é lida, onde há orações sendo feitas e principalmente onde há pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Muito Os bem. pais da Cori eram crentes fiéis no Senhor Jesus. Sim, eram muito fiéis. Então, eram europeus, né, lá da Holanda. Nossa última história missionária foi sobre um menino lá da Índia, né? Sobre o Ringu, lembra? Foi muito emocionante aquela história também. E agora a gente está falando lá de um país pequenininho, mas um país importante lá da Europa. E então, seus pais eram crentes fiéis, suas tias também, seus irmãos mais velhos já eram crentes. E eles não eram crentes só da boca para fora, não. Eles viviam aquilo que eles liam, aquilo que eles ouviam, né, as pregações, e eles colocavam em prática. Todos os dias mesmo, o seu pai lia a Bíblia no café da manhã e também no jantar, sabia? Para todo mundo, fazia como se fosse um culto doméstico. E a tia Ana, que ficava com ela bastante tempo, a tia Ana foi morar com essa família porque a mãe da Cori não era muito bem de saúde. Então a tia Ana ajudava com a limpeza da casa, com a comida, né? E fazendo as coisas. Então a tia Ana contava muitas histórias bíblicas para ela. Ela era a única ainda que não estava na escola, ela era pequenininha. E a mãe também contava. E uma das histórias que a Cori mais gostava era a história do bom pastor. Olha aí, Zé, a história do bom pastor. Hein? E a mãe sempre contava, então, que a Cori amava essa história, de que o bom pastor, quando ele sentia falta de uma ovelha, ele podia ter 100, mas se ele sentisse falta de uma ovelha, ele guardava as 99, ele deixava elas seguras lá no aprisco, fechava elas lá direitinho, e ele ia atrás dessa ovelhinha que tinha sumido. E quando ele encontrava aquela ovelhinha desgarrada, aquela que tinha sumido, ele colocava nos seus ombros, olha só. E ele trazia ela de volta, e ele cuidava dela. Muitas vezes ela estava ferida, ela estava machucada, e ele cuidava. E a mãe sempre falava aquele versículo, que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você sabe, crianças, a Bíblia nos chama de ovelhas. E, infelizmente, a ovelha não é um animal muito inteligente. Ela é um animal bem estúpido. É, meio burrinho mesmo. É um animal importante, foi criado por Deus. Por isso que a gente precisa de alguém para conduzir a nossa vida, porque sozinhos nós nos desviaríamos o tempo inteiro. E por que o pastor teve que dar a sua vida pelas ovelhas? Porque, vou pegar seu livro Sem Palavras Emprestado, tá? Pode pegar. Porque nós somos, pecadores. E com esse pecado que nós já nascemos, sabe, a gente não escolheu ser pecador, a gente nasce pecador. Uma das provas que nós nascemos pecadores é que até quando a gente é pequenininho, igual eu mostrei a Cori aqui,
a gente percebe o pecado na vida, né, até da criancinha. Você já viu uma criança fazendo birra? Já vi. É feio, né? Nossa, muito feio. Você já fez birra aí, gente? Fez? Ixi. Você já fez aquela birra no mercado? Eu quero. Sua mãe falando, eu não posso comprar. Mas eu quero. Quem já fez birra aí porque não queria ir pra escola? Agora o pessoal vai ficar tudo quietinho. Quem já fez birra porque não queria vestir uma roupa que a mãe queria que vestisse? E dormir. E tomar banho. Escovar dente. Nossa, o que tem de birra porque não quer tomar banho? Sabe o que birra é? O quê? É a sua vontade contra a vontade dos seus pais. É uma rebeldia. E birra é pecado, certo? Então, Tá com o nosso pecado, a gente já nasce com o pecado. Ninguém te ensinou a fazer birra. Não. Birra você aprendeu sozinho. Você já nasceu sabendo fazer, porque nós nascemos pecadores. Ninguém ensina a gente a contar mentira. Agora Ninguém pra mim. ensina a gente a ser egoísta. São coisas que a gente já nasce fazendo, né? Por quê? Porque somos pecadores. E com esse pecado, nós não podemos ir para o céu. Ao céu eu vou, tu podes ir também. Mas com o pecado, você não pode ir. Por isso que a Bíblia fala que Jesus, o nosso bom pastor, ele deu a sua vida. Ele derramou o seu sangue. Para quê? Para que aquele que crer, que colocar a sua fé na obra do Senhor Jesus Cristo e confessar o pecado com os seus lábios e crer no seu coração, será salvo. Muito o bem. Bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus deu a vida por mim e por você. E para que você seja salvo, você precisa pedir com a sua boca. A Core foi ouvindo sempre esses ensinamentos sobre Jesus sendo bom pastor, dando a sua vida pelas ovelhas, sobre Jesus morrendo na cruz por ela. E o momento que ela entendeu que ela era pecadora e com o pecado dela, ela não poderia ficar na presença de Deus eternamente, sabe o que ela fez? Ela recebeu Jesus como seu Salvador, quando ela só tinha 5 anos de idade. Nossa, o evangelho pode. O evangelho é tão simples que até uma criancinha consegue entender. Entender o quê? Rapidinho aqui, Entender que Deus te ama, sim, Deus te ama, mas que nós somos pecadores e que Jesus, então, pagou o preço do nosso pecado, porque pecado não se paga com dinheiro, não. Certo? Pecado se paga com vida, com sangue, sem derramamento de sangue não há perdão. Jesus, então, derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos ser salvos. E depois de salvo, a gente cresce espiritualmente. A Core, então, com 5 aninhos, entendeu que Jesus tinha morrido por ela e ela recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. Sabe? Logo que ela já aceitou Cristo, ela começou a crescer, igual eu mostrei a página verde. Quando a gente recebe Jesus, a gente nasce de novo na família de Deus. Muito bem. Não é? Então, quando a gente nasce, a gente precisa crescer. Para crescer, nós temos que ler a Bíblia, comer feijão, e orar. Isso, comer feijão cresce no tamanho, certo? Certo. Comer feijão, tomar leite, isso sim. Assim como a gente cresce em nosso tamanho, né, fisicamente, a gente tem que crescer espiritualmente. Como que cresce espiritualmente? Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. É assim que a gente cresce. Agora eu entendi. Ninguém vai crescer espiritualmente nunca lendo a Bíblia, não orando, não cantando louvores, não frequentando os cultos, ouvindo a palavra de Deus. Agora a gente não pode ir nos cultos, mas a gente está ouvindo os cultos, né, pela internet. Graças a Deus pela tecnologia. Bom, a Core, então, aceitou Jesus e começou a crescer espiritualmente. E uma das coisas que ela começou a fazer todos os dias era orar. E ela orava, olha, perto da casa dela, no mesmo bairro, algumas ruas perto da casa dela, tinha uma rua com um nome bem diferente, chamava Ismedestraat. Eu não sei se é assim que pronuncia, porque é holandês, eu não sei falar holandês, tá? Mas nessa rua era como se fosse um beco, um lugar bem pobre mesmo, e onde, infelizmente, muitas pessoas usavam aquele lugar para fazer coisas pecaminosas, como beber bebida alcoólica e beber tanto,
que chegavam a ficar bêbados. E quando a pessoa fica bêbada, né? Ela perde. Ela fica desse jeito, né, Zé? Quando a pessoa fica bêbada, lá em Franca eles falavam tonto. Quando a pessoa fica tonta de tanto beber, o que acontece? Ela perde a sua razão e aí apronta, mas se quando a gente tá ação, a gente até que imagina quando tá bêbado. Não é? Aí era briga, era quebra de garrafa, eram muitos problemas. Então, a Core, o seu coração pesava, é importante isso. É fácil a gente estar dentro da nossa casa, né, pensando só dos nossos problemas, mas a gente tem que orar também por aqueles que estão lá desamparados. E sabe pelo que ela orava, Zé? Para que essas pessoas viessem a conhecer o Senhor Jesus Cristo e fossem salvas e libertas dessa. Isso aqui, ó, é escravidão do pecado. Bebida é escravidão. Sabia que todo vício é uma escravidão? Tem gente que fala assim: você é crente, você não pode fazer isso, fazer aquilo. Não é que o crente, na verdade, ele é livre, porque ele não é apegado a nenhum vício, porque o vício, ele escraviza. E aqui o vício da bebida escravizava essas pessoas. E mesmo as crianças, filhos desses adultos que não bebiam, eles sofriam, porque imagina, os pais quebrando as coisas, brigando, gastando todo o dinheiro do seu trabalho em bebida, ao invés de comprar comida, ao invés de cuidar de seus filhos. Então as crianças acabavam passando muita necessidade por causa dos pecados dos seus pais. Tadinhos mesmo, Zé. Então, a Core, ela todas as noites, ela clamava a Deus, ela falava assim: Senhor, salve aquelas pessoas da rua Esmedestrate. Por favor, ajuda que eles possam ouvir o evangelho. Ela ainda era uma criança, ela não podia ir lá, mas ela orava para que Deus salvasse aquelas pessoas, sabe? Depois de muitos anos, quando a Core já era uma mocinha, ela trabalhava com as moças em vários lugares, mas eles faziam na igreja dela uns acampamentos para as moças. E uma vez lá no acampamento, no momento que eles estavam conversando sobre onde cada um morava, algumas garotas falaram que já tinham morado ou ainda moravam na rua Esmedestrate e testificaram que conheceram o Senhor Jesus Cristo e Deus tinha feito maravilhas e libertado elas daquele mundo, né, de escravidão do pecado. A Core ficou tão feliz, tá vendo? Deus tinha respondido às suas orações, mas ela continuou orando e trabalhando também pelo Senhor. Quando a Core tinha, então, 6 aninhos de idade, foi a primeira vez que ela teve contato com alguém que tinha morrido. Ela foi visitar com a mãe dela uma família que tinha tido um bebezinho, mas logo depois de algumas horas o bebezinho morreu, né? Infelizmente isso era comum há muitos anos atrás por falta de recursos que a gente tem hoje, né, hospitalares. E a Core ficou então muito triste, muito mesmo. Aquilo deixou ela batida a ponto dela nem conseguir conversar na hora do jantar. E ela entendeu então a realidade da morte, que um dia a morte vai chegar para todos nós, né? Mas ela já tinha a certeza da sua salvação, a certeza de vida eterna. E aí também ela entendeu sobre a obra de Jesus, né, por ela na cruz, ele morrendo, dando a sua vida. E ela ficou assim muito preocupada, principalmente pensando no momento em que seus pais talvez partissem para a eternidade. E o pai dela disse para ela, né, que quando é necessário, Deus dá a graça para a gente. Ele dá a graça na hora que a gente precisa. E naquele momento, então, ele abriu a sua Bíblia, como ele sempre fazia depois do jantar, ó. Ele abriu sua Bíblia, vou pegar minha Bíblia aqui, no Salmo 46, no versículo 2, e ele leu assim, eu vou ler o 1 e o 2. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Não temeremos, não temeremos. Lembra que a gente cantou hoje? Nada temerei, por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. Se Ele é o meu pastor, nada me faltará. Então, essas lições que eu falei para vocês no início hoje da aula, sobre segurança no caminho e no poder de Deus, é que vão fazer toda a diferença. Ó, ela era pequenininha,
mas vão fazer toda a diferença na vida adulta. E crianças, para mim e para você também. Eu já sou adulta, já sou madura, mas para vocês precisam colocar essa confiança no Senhor nas coisas pequenas. E nem a Core aqui, ó, medo do escuro, medo da morte, e agora vocês vão ver que ela vai ter um outro medo aqui, mas todas as vezes ela foi aprendendo que ela poderia vencer esses medos, porque é normal a gente ter medo. Nós somos humanos, né? Nós somos pó, nós vamos ter medo mesmo. Mas a gente precisa colocar esses medos aos pés do Senhor e confiar na palavra. Não pode brincar só de ler a Bíblia. Precisa ser de verdade. E se a Bíblia está dizendo assim, ó, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Esse é o momento da gente provar a nossa fé. Porque esse momento de quarentena, de pandemia, ninguém sabe dizer pra gente o que vai acontecer semana que vem. Ninguém. Ninguém tem uma explicação certa falando assim, semana que vem acabou a pandemia, diminuiu a curva dos contaminados, nós vamos voltar e tá tudo bem. Também tem gente falando, semana que vem vai ser o pior momento, é isso, é aquilo, os hospitais vão estar cheios, muita gente morrendo, a economia vai quebrar, a crise vai ser pior do que a que aconteceu na história da humanidade. Então, nós não sabemos o que vai acontecer nem amanhã. Aliás, nem daqui 5 minutos. Muito menos semana que vem, muito menos mês que vem. A gente não sabe. Mas é nesse momento que a gente tem que aprender aqui, ó, não só de brincadeira, a gente tem que aprender de verdade. O Senhor é meu pastor. Não importa o que acontecer, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, como estamos andando, não temeria, porque tu estás comigo. Olha o que a tua vara e o teu cajado me consolam. Tá vendo? Então, isso não pode ser de mentirinha. E a gente, cada dia, precisa colocar isso verdade, porque quando essas tribulações vêm, nós precisamos estar fortes. Então, o pai da Core, ele pegava a Bíblia. Então, é interessante também, porque às vezes chega de noite e a gente fica lendo notícias e assistindo, pelo amor de Deus, assistindo notícia de TV que só fala tragédia e um falando mal do outro e a gente fica muito preocupado. Vamos parar um pouquinho com essas notícias, vamos ler a Bíblia. Pega lá o Salmo 46 hoje, leia com a sua família. O Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza. Portanto, nós não temeremos. Olha que interessante. Ainda que a terra se transtorne e os montes caiam dentro dos mares. Olha que interessante, ainda que aconteça uma catástrofe na natureza, a Bíblia fala, afirma pra gente, não tema, porque o Senhor é nossa fortaleza. E tudo isso a Core foi aprendendo ainda pequenininha ali com os seus pais, lendo a Bíblia e vivendo a palavra de Deus, e isso vai fazer toda a diferença na vida dela. Ela ainda tem mais um medo muito grande, que é de ir para a escola, a ponto de se agarrar no corrimão e não deixar ninguém levar, e ela precisar ser literalmente arrastada para a escola. Seu pai precisou tirar dedinho por dedinho dela ali, presa no corrimão, mas levou ela para a escola. E a história conta, né, que ela foi chorando o primeiro, o segundo, e no terceiro dia, quando chegou lá perto da escola, ela já não estava chorando mais, mas ela viu um garoto chorando e esperneando, e ela achou tão feio, tão feio, e falou pro pai dela, nossa, que menino pateta, né? Eu não quero parecer com ele. E aí ela parou de chorar, né? E nunca mais chorou para ir para a escola, e muito pelo contrário. Teve prazer no aprendizado. Ela era uma menina muito inteligente e começou a aprender bastante. E sabe o que ela começou a aprender também? Ela começou a aprender o que o pai dela fazia. O pai dela era um dos melhores relojoeiros. Ele conseguia... Ai, que susto! Relojoeiro? Por que você não entra devagar? Desculpa. Fala professora. assim, tia Érica, eu vou voltar. Desculpa, professora. Posso voltar? Tá. Pode, já tá aqui, né? Tá bom. Lá na escola eu falo assim, ó, bate na porta e pede licença. Aqui não tem porta, né, Zé? Então tem que entrar assim. Alguém quer me dar um relógio? Ó, ele era relojoeiro. Ele era um dos melhores da Holanda. Ixi. Sabia? E ele ia, então, até Amsterdã, né, na capital. E ele ia para buscar peças, para arrumar os relógios. E ele levava a Core desde pequenininho, ó.
e ela já ia aprendendo o nome das peças, ia aprendendo como que arrumava os relógios. E lá em Amsterdã, tinha um relógio, então, no centro de uma praça, lá no centro da cidade, onde todo mundo arrumava os relógios ali por ele, né? Então, ele foi lá, ele arrumava o seu relógio principal, para quando ele voltasse, ele podia arrumar todos os relógios lá que ele consertava, os da casa dele, iguaizinhos ao relógio que tinha lá em Amsterdã. E ele foi ensinando isso, então, ali para a Cori, né? Ela foi aprendendo desde pequenininho o ofício do seu pai. Lá na casa deles, tinha uma caixinha. Ó, Zé, que legal essa caixinha. Tá vendo? O que tem dentro da caixinha? Você consegue ver? Mas tem dinheiro? Tem moedinhas, tem dinheiro. Essa caixinha chamava a Caixa das Bênçãos. Olha que interessante. Opa. Uma boa ideia para a gente fazer na nossa casa também. E toda vez que acontecia alguma coisa, qualquer coisa diferente, aparecia uma visita, ou alguém fazia uma oração especial, uma mensagem especial dentro de casa, eles colocavam aí moedinhas na Caixa das Bênçãos. E eles usavam depois essas moedinhas, essa caixinha, para enviar ofertas especiais para missionários. Olha só, o teu pouquinho, né? Era pouquinho, mas de moedinha, eles conseguiam aí juntar um tanto e às vezes socorria alguém que estava tão necessitado. Então a Cori foi vivendo nesse ambiente, uma casa cheia, tinha 9 pessoas lá, sempre com dificuldades financeiras, porque era muita gente, né? Mas todos um ajudando o outro, olha que bênção, né? E sempre todos louvando a Deus e aprendendo a palavra de Deus. E uma coisa que marcou muito a infância da Cori foi o testemunho do seu pai e da sua mãe, mas principalmente do seu pai, que era um homem de Deus e pregava mesmo e ensinava. Ele não era um pastor, ele não era um missionário, mas ele era um servo de Deus, ele era alguém que realmente lia e vivia a palavra de Deus. Tá vendo, Zé? A gente não precisa ser um pastor, um missionário, alguém assim com um título para fazer a obra de Deus. Ele era um homem normal, um trabalhador, um relojoeiro, mas todo mundo que visitava a sua casa, olha o que ele fazia, ó. Ele abria a Bíblia e ele ensinava. E a Cori foi aprendendo com o pai dela que para todos os problemas existiam soluções. E as soluções estavam na Bíblia. Não estavam no jornal, não estavam no rádio, no repórter, nas notícias, nos médicos, como a gente está vendo agora, nos infectologistas, no governo, no presidente, não estavam nada disso. Todos os problemas poderiam ser resolvidos com oração e com a leitura da Bíblia. Ela foi aprendendo a ver isso no seu pai. E sempre que chegava uma visita em casa e fazia alguma pergunta, era a coisa que o pai precisava para abrir a palavra de Deus e ensinar. E a Cori aprendeu muito com isso. E para a gente terminar hoje, uma coisa que ela aprendeu muito na sua vida e que eu tenho que aprender a cada dia e você também, que é a coisa mais importante da nossa vida. A coisa mais importante, tá prestando atenção agora? Tá prestando atenção? Tô. Deixa eu ver. Tá prestando atenção aí? Tá prestando atenção aqui? A coisa mais importante da nossa vida não são as pessoas, não são riquezas, não são bens que a gente possui, não é a escritura da nossa casa e nem quantos carros a gente tem. A coisa mais importante da nossa vida é Deus. É estar firme com Deus. Porque, assim, em questões de segundos, as coisas acontecem, tudo pode mudar. A gente pode perder nossa casa, a gente pode perder nossos bens, a gente pode perder nosso país, a gente pode perder as pessoas da nossa família, mas a gente nunca perde Deus. Amém? Amém. Deus sempre cuida de nós. Ele prometeu, e Deus não mente. Eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. A Cori foi aprendendo isso e eu preciso aprender e você também. Amém? Amém. Se você quiser saber o resto da história, você vai ter que vir encontrar aqui comigo. Que dia que vai ser, Zé? Domingo? Sábado. Sábado às 6h30? Sábado nós vamos ter a Sábado. classe Boas Novas. Beleza, então, sábado,
18h30, Legal. a gente vai continuar essa história. E no domingo eu vou fazer outra, que é da escola dominical, certo? Então, o nosso encontro aqui para a vida dessa mulher maravilhosa que ainda vai ensinar muitas coisas para nós, aqui ainda ela era uma garota, mas vai ensinar muita coisa para a gente. Então, sábado, 18h30, a gente se encontra. E lembrando, quem é a coisa mais importante da sua vida? Deus. Deus. O Senhor é meu pastor. Nada, mas nada me faltará. Vamos orar? Pai querido, obrigada porque o Senhor é Deus e nada nos faltará. Ajude a Deus que se alguma criança ainda não fez como a Core fez, recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, ajude que ela possa ser salva, Deus. E também algum adulto que estiver nos ouvindo, porque não existe salvação sem a obra do Senhor Jesus Cristo. E é tão simples o teu evangelho que qualquer pessoa pode entender. Ajude, ó Deus, nós que já somos salvos, aqueles que já receberam Jesus como seu Salvador, a verdadeiramente colocar a nossa confiança no Senhor. Ó Deus, como é importante que a gente viva aquilo que a gente lê. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é nosso refúgio, nossa fortaleza. E é o nosso socorro bem presente nos momentos das angústias e das tribulações. Ó Deus, ajude que possamos viver verdadeiramente isso que estamos lendo e ouvindo. Que o Senhor nos fortaleça e nos ajude. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pergunta. Peraí, Zé, antes de você fazer uma pergunta, eu quero mandar um beijo para Maris Melo, ó, minha amiga aí que também trabalha com crianças, está sempre acompanhando a gente. Deus abençoe você e todos os irmãos ali do Perfeito Louvor, tá? Do grupo ali Perfeito Louvor, eu tenho acompanhado sempre. Estou ansiosa aí, esperando o simpósio da APEC aqui em Ribeirão, viu, Maris? A Maristela, Deus te abençoe, tá? Continua firme também no seu trabalho. Obrigado pelas orações. Obrigada aí porque você sempre compartilha os vídeos. Que Deus te abençoe, tá? Pergunta sobre a aula. Fala. Para a professora. Pode perguntar. Eu queria ser alguém na vida. Ótimo. Mas eu queria ser apóstolo. Você quer ser apóstolo? O apóstolo Zé. Não, pode. Ninguém mais. Não, apóstolo não pode. Você pode ser um servo de Deus, tá? Mas apóstolo já acabou. Apóstolo. Quem tem que ser para ser apóstolo? Ah, Zé, isso aí eu vou perguntar pro meu pastor, tá? E depois ele responde aí outro dia. Tá bom? Então não pode. Não, apóstolo já foi, era quem viu Jesus, quem trabalhou com Jesus. Eu acho que o último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Passou no teste. Respondi certo. Cadê Então meu tá livro sem bom. palavras? Tá aqui, ó. Aqui. Tá aqui seu livro, pra você não falar que eu peguei seu A gente livro. podia cantar aquela lá, Bíblia, meu livro companheiro, né? Bíblia, meu livro companheiro. Não, vamos cantar o Leia a Bíblia e Faça Oração se quiser crescer. Tá Leia bom, a vai. Bíblia e faça oração se quiser crescer. Vamos lá, pra gente terminar. Leia a Bíblia e faça oração, e faça oração, e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê. E a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá, diminuirá, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Tchau, Zé. Tchau, Gabi. Tchau, pessoal. Sábado. Beijo até sábado, então. Até sábado. Tchau para todos vocês. Vamos ter a classe Boas Novas virtual. Ixi, caiu alguma coisa.